Queridas irmãs e queridos irmãos, inicialmente quero agradecer à Associação Espírita Chico Xavier pela oportunidade de trabalhar um pouco mais na seara do Mestre Jesus e pela doutrina espírita. Nesse trabalho de hoje, vamos refletir um pouco sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 3. O título do capítulo 13 é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os itens 1 a 3 tratam de fazer o bem sem ostentação, que é o nosso tema nesse trabalho. Nossa reflexão usaremos também como referências as questões 886 e 888A do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, sob o título Adversários Cruéis, da obra A Mensagem do Amor Imortal, ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E o capítulo 79, sob o título Benefício Oculto, da obra O Espírito da Verdade, ditada pelo espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Kardec inicia o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo com uma fala de Jesus relatada no Evangelho de Mateus. Tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, Jesus aqui faz um convite para que nós pratiquemos a caridade, mas a pratiquemos em segredo, sem esperar e sem buscar nenhum tipo de ostentação, sem buscar nenhum tipo de remuneração, seja material ou não material, por ela. Jesus nos dá a certeza de que tudo aquilo que fazemos, Deus está vendo, mesmo as mínimas coisas. Pode ser que nenhuma outra pessoa veja o que estamos fazendo, mas Deus está vendo. Com relação a essa fala de Jesus, relatada no Evangelho de Mateus, vamos recorrer à questão 886 do Livro dos Espíritos, onde está colocado o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aquela caridade que vamos fazer, qualquer que seja ela, tem que atender esses três aspectos: ser benevolente, ser indulgente e perdoar. E para sermos realmente benevolentes e indulgentes, precisamos também não alardear aquilo que estamos fazendo. Na questão 888A do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais afirmam que a verdadeira caridade é sempre bondosa, benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Então, a caridade aparece tanto naquilo que se faz como no modo como se faz. Os dois elementos são essenciais. Se a caridade for feita de um jeito inadequado, muitas vezes ela perde seu significado. Assim, é preciso que ao fazer a caridade, ter clareza de como está sendo feita. E diz ainda na questão 888A: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, um espírito superior, que o guia e aperfeiçoa, e um espírito inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres,
isto é, guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Isto é muito importante e quase sempre esquecemos. Lembramos com frequência que há um espírito superior a nós que é nosso guia, nosso mentor. Mas, normalmente, esquecemos que nós somos espíritos superiores a outros e destes somos os seus mentores, os seus guias. E isso é nosso dever. Mas, em geral, pensamos: eu acho que com o que eu sei, com o que eu já fiz, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Esse pensamento está incorreto, pois sempre tem alguém a quem podemos ajudar. Sempre tem alguém que está numa situação evolutiva inferior à nossa e que podemos auxiliar a progredir. É certo que há muitos espíritos superiores a nós, mas também é certo que há muitos espíritos inferiores a nós. Não podemos esquecer disso. Precisamos entender que com tudo o que fazemos pelo bem, estamos ensinando aqueles que nos são inferiores a também o fazerem. É por isso que os benfeitores espirituais nos dizem que a caridade está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Ao agirmos no bem, instruímos quem está inferior a nós. Não podemos esquecer esses detalhes. Mesmo nós espíritas, às vezes falamos e fazemos coisas esquecendo que somos um espírito que vai desencarnar daqui a algum tempo e que vamos reencarnar novamente. Esquecemos que não estamos aqui pela primeira vez e nem pela última. Esquecemos que dos espíritos que estão desencarnados, nem todos são superiores e nem todos são inferiores a nós. A grande maioria dos espíritos que estão aqui no nosso entorno são muito parecidos com nós. Se não fosse assim, estariam em outros lugares, em outros orbes. Assim, alguns espíritos nos ajudam e outros nós temos que ajudar. Mas, muitas vezes pensamos que estando encarnado, não podemos fazer nada pelos desencarnados. Podemos sim, pois podemos nos comunicar com os espíritos desencarnados. Muitas vezes pensamos também que não sabemos se estamos nos comunicando com os espíritos. Sempre estamos. Eles sempre estão ao nosso lado, sempre estão nos acompanhando. Os espíritos mais afins conosco estão sempre próximos, tanto para nos auxiliar, como esperando o nosso auxílio, dependendo da sua situação evolutiva. Mas voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 13, nos coloca Kardec que a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Vimos antes que a caridade tem que ser indulgente, ser benevolente e perdoar. Depois vimos que a caridade está tanto no ato como na maneira de a fazer, de praticá-la. Vimos também que vamos atingir aqueles espíritos que são inferiores a nós, aos quais podemos também instruir. Mas como é que eu vou instruir os espíritos? A caridade não é só material, é também moral. Naquele ato que eu pratico, a maneira que eu o pratico é a caridade moral que eu estou praticando. Estou instruindo aqueles outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão conosco. Nos coloca ainda Kardec, no texto, que aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Jesus, quando esteve aqui entre nós, falou que
Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, praticar a caridade é servir ao próximo, é ser servidor do próximo, é se colocar ao lado do próximo, ajudá-lo a se conduzir, a encontrar o caminho. Dessa forma, dar uma esmola não é a principal parte da caridade. Esse é o ato, é a ação material. Agora, a maneira como a esmola foi dada é o que importa. O que Jesus fazia quando promovia a cura de alguém ou quando ajudava alguém de qualquer forma? Primeiro, ele praticava o ato, a ação material, a cura, como por exemplo, e terminava dizendo: vá e não peques mais. Vá e mude. Vá e melhore. Faça como presenciou aqui. Vendo como nós estamos trabalhando, vá adiante e não cometa mais os mesmos erros do passado. Depois do ato, tem o ensinamento. Tem a ajuda que não é material. Temos, assim, a atitude de servir, de ser servidor. Continua Kardec. A verdadeira caridade é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindrar, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Então, se no ato da caridade, na maneira de fazê-la, de alguma forma humilhar aquele que está sendo servido, a caridade perde sentido. Se rebaixar de alguma forma aquele que está recebendo a caridade perde sentido. Nos coloca ainda Kardec: a verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O que fazia Jesus? Curava as pessoas e dizia amavelmente: vai em frente e não peques mais. Continue fazendo o bem, ajude os outros, faça o que eu estou fazendo. Palavras doces, palavras afáveis, palavras que não humilham e não agridem ninguém. Ainda segundo Kardec, a verdadeira caridade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Isso também sempre devemos no trabalho de Jesus. Ao se colocar como servidor, ele sempre acaba exaltando aquele que é servido. Nós, para progredirmos, para crescermos enquanto espíritos, precisamos trabalhar, precisamos praticar a caridade, precisamos praticar o amor que Jesus ensinou. Se não existirem espíritos inferiores a nós para podermos ajudar, para podermos trabalhar por eles, para, enfim, podermos servi-los, como poderemos progredir? Assim, nós precisamos entender que ao ajudar alguém, ao praticarmos a caridade, na verdade os maiores beneficiados somos nós mesmos. O maior beneficiado é quem serve, e não quem é servido. Voltando àquela colocação de antes, não é só o ato que é importante, mas mais importante é a forma como é praticado. Então, conforme a maneira que praticamos o ato, é que vai ser realmente válida a caridade que estamos fazendo. Nesse sentido, nos diz Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Até então, quer dizer, até a vinda do Cristo, os conceitos pragmáticos da lei eram constituídos pela violência e impiedade, entretecidos com os interesses malsãos da criatura humana, colocando de relevo o poder da força, a presunção, a aparência, a habilidade sórdida das conquistas imediatas.
Numa sociedade imediatista, assinalada pela hipocrisia e pela audácia do poder temporal, seria temeridade inverter a ordem conceitual a respeito de quem merece amor e é digno de ser considerado como bem-aventurado. Assim, até a chegada de Jesus encarnando entre nós, a lei que existia era uma lei com punições baseadas na violência, na impiedade. Por exemplo, a aplicação da pena de morte era algo banal, corriqueiro. Jesus traz uma forma diferente de ver. O que ele nos ensina? Nos ensina a sermos benevolentes, a sermos indulgentes, a perdoarmos. Enfim, ele nos ensina a amar a todos sem distinção. Como diz Amélia Rodrigues, naquela época nós tínhamos uma sociedade imediatista, uma sociedade que buscava conquistas imediatas. Será que mudou muito para os dias de hoje? Em muitas coisas, não. Continuamos sendo muito imediatistas. Queremos punir quem erra da forma mais rápida possível e, normalmente, da forma mais rigorosa possível também. Queremos corrigir os outros sem olhar, na maioria das vezes, para nós, para os nossos erros. Então, melhoramos um pouco que seja? Podemos afirmar que sim. Em muitas coisas nós melhoramos. Hoje já não se pratica punições tão violentas com quem comete algum erro. As punições continuam existindo e são necessárias na convivência em sociedade, mas são mais brandas e adequadas ao tipo de erro cometido. Mas ainda ocorrem punições que às vezes podem ser consideradas muito rigorosas, principalmente em alguns países que seguem leis mais rigorosas. Nos diz ainda Amélia Rodrigues: as multidões que ouviram Jesus, permaneceram inebriadas, porque além dele haver exalçado a humildade, a pobreza em espírito, a fidelidade, o apoio à justiça e à verdade, também propuseram um novo código que deveria viger no porvir da humanidade. O amor deveria ocupar o lugar de destaque nos códigos do futuro, mas não o amor interesseiro e servil, ou direcionado àqueles que merecem e retribuem com afeição correspondente, mas sim, quando oferecido, aos que se fizeram difíceis de ser amados, aos ingratos, aos egoístas, porque esses são realmente os necessitados do sentimento libertador, embora não se deem conta disso. Assim, Jesus veio e trouxe um novo código, uma nova maneira de vermos as coisas. Como costumamos dizer, isso é muito característico em todo o Evangelho, tanto em Jesus como nos apóstolos que depois escrevem as epístolas. Veremos na maioria dos trajetos o que acontece. Estamos vendo as coisas de um lado. Jesus vem e nos faz olhar por outro lado. Ou seja, Jesus faz com que mudemos o foco. Faz com que mudemos a nossa maneira de ver. Tínhamos então a punição pela violência. Jesus vem e diz que temos que amar os nossos inimigos. A lei existente dizia para matar o inimigo. Jesus diz para amar o inimigo. Em vez de olharmos com o olhar do julgamento, da punição, devemos olhar com amor. Vejam que voltamos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Olhar o outro com benevolência, com indulgência e sempre disposto a perdoar. O amor que Jesus prega não é um amor interesseiro, não é o amor que quer retribuição. O amor que Jesus ensina é o amor puro e simples,
o amor que não espera nada em troca. Como nos colocou Amélia Rodrigues, deve ser oferecido àqueles mais difíceis de amar, aos ingratos, aos egoístas. Porque amar os outros é fácil. Ser benevolente, ser indulgente, perdoar quem não faz mal nenhum para nós, quem é bonzinho e benevolente para conosco, é muito fácil. Mas aqueles espíritos que são inferiores a nós, aqueles que precisamos ajudar a crescer, nem sempre é tão fácil de olhar para eles com benevolência, com indulgência, ou perdoá-los quando nos fazem alguma ofensa. Numa mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Espírito da Verdade, capítulo 79, com o título Benefício Oculto, o benfeitor coloca: não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a cimenteira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Conforme vimos antes, existe a caridade material e existe também a caridade moral. Vimos ainda que a caridade material está no ato praticado e a caridade moral está na maneira como o ato foi praticado. Segue Emmanuel: acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Então, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito. Quando damos uma esmola, praticamos a caridade material. Quando damos uma esmola a alguém, atendemos o corpo físico dessa pessoa, ou seja, atendemos ao seu componente material. Mas como vamos atender o espírito que está ali? Como vamos ser o servidor para aquele ser que está ali, que assim como nós é, antes de tudo, um espírito? E o maior necessitado não é o corpo material. Lembremos-nos de Jesus. Eu te curei, agora vá, não peques mais, vai e mude, vai e se torne melhor. Continua Emmanuel: se perceberes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta de auxílio. Se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Precisamos estar sempre prontos para a caridade, sendo benevolentes, sendo indulgentes, perdoando. Se o necessitado aparece orgulhoso, rebelde, precisamos socorrer-lhe a sede manifesta de auxílio. Aquela pessoa violenta que aparentemente faz todas as coisas erradas é alguém pedindo socorro. Ninguém cai porque quer.
Ou será que alguém sairia na rua correndo com a intenção de cair um tombo para se machucar todo? Ninguém faz isso. Do ponto de vista moral, ninguém faria uma coisa errada intencionalmente com a intenção de cair moralmente, de não progredir. Aquele que está agindo de forma errada é porque não tem consciência do que faz. É alguém que precisa de auxílio, mas não sabe como pedir ou não tem coragem de pedir. Quem já precisou pedir ajuda sabe que é uma coisa muito difícil. É muito dolorido. É algo que já coloca a pessoa numa situação de inferioridade. A pessoa que se sente humilhada, a pessoa já se sente humilhada. Enfim, é uma situação muito difícil para qualquer pessoa. Para entendermos melhor a dificuldade de pedir auxílio, vamos fazer uma comparação. Para a grande maioria das pessoas é muito mais fácil procurar um médico de qualquer especialidade do que ir num psicólogo. Isso porque, no médico, vamos tratar alguma doença que atinge o corpo físico. Já num psicólogo, vamos tratar algum problema que atinge a nossa mente. O médico receitará algum remédio, pedirá exames, prescreverá um tratamento que poderá, na maioria das vezes, ser feito em casa, no nosso dia a dia. Um problema que requer um psicólogo para o tratamento é bem mais difícil de lidar. Teremos que conversar com o profissional, expondo a ele nossas dificuldades e fragilidades. É muito mais fácil, é muito mais difícil, pois mexe com nossa intimidade, com nossa forma de pensar, de agir. O tratamento não poderá ser realizado em casa. Precisaremos voltar muitas vezes para conversar com o profissional, para expor nossas dificuldades. Tomar um remédio é bem mais fácil. Se um não der certo, tenta-se outro. Mas num tratamento psicológico, é preciso ficar revirando nossos pensamentos mais íntimos, até conseguir algum resultado. E normalmente, é preciso mudar. Lembrando Cristo, vai não peques mais, vai mude sua maneira de agir. Continuando com Emmanuel, não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida, a tornar-se crônica com o tempo. Quer dizer, não temos que encarecer cicatrizes e imperfeições, não temos que dar valor às cicatrizes e imperfeições. Não temos que ficar cutucando-as. Se, por exemplo, temos uma ferida e ficamos mexendo, tirando aquela casquinha, o que acontece? A ferida não sara. Pelo contrário, ela aumenta. Uma pequena picadinha de mosquito, por exemplo, pode se tornar um grande problema. Com uma chaga espiritual é a mesma coisa. Quanto mais a gente mexe nela, quanto mais a remoemos, pior fica. Temos que voltar de novo em Jesus como sempre. Ele cura um leproso e o que ele faz? Ele diz, vai e não peques mais. Jesus podia dizer para aquele que curou, senta aqui que eu vou relacionar todos os erros que você cometeste nas tuas encarnações. Vou te explicar por que você teve lepra. Que resultado essa atitude traria? Resolveria alguma coisa? Com certeza não. A pessoa, em vez de sair dali aliviada, mais feliz, sairia mais arrasada, sem conseguir se reerguer. Por isso que a mensagem do Cristo também é consoladora. Quando ele diz, vai e não peques mais,
é porque a pessoa tinha pecado. Mas não tem que valorizar os pecados, os erros. Tem que valorizar o que vai acontecer dali para frente. Não tem que remoer aqueles erros cometidos. Tem que ser melhor daqui para frente. Como nos coloca Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O começo já aconteceu, não pode ser mudado, mas o fim ainda está por vir. Aquilo que fizermos daqui para frente pode melhorar o nosso fim. Assim, em vez de remoermos nossas chagas espirituais, precisamos mudar nossa forma de proceder para podermos curar essa ferida. Diz ainda Emmanuel, distribui deste modo a benevolência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio, e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Então, temos que distribuir a beneficência do agasalho e do pão. Esse é o ato, a ação material. Mas este ato tem que ser executado sem humilhar aquele que recebe o agasalho e o pão. Essa é a maneira, a forma como a caridade deve ser praticada. Quem pratica a caridade deve agradecer a quem recebe a caridade. Quem pratica a caridade tem que agradecer, pois está tendo uma grande oportunidade de trabalho, a oportunidade de ajudar para que o mais necessitado possa seguir em frente e melhorar sua condição. Então, como coloca Emmanuel, não ouvides, ou seja, não esqueças de estender a caridade do pensamento e da língua. A caridade do pensamento, a prece, a oração, uma boa energia, passar isso para quem está recebendo a caridade material. É para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio. Ou seja, repassando com benevolência, com indulgência, estaremos preparados para perdoar. E o perdão, como diz Emmanuel, anula o veneno do ódio. Aquele que se sentir perdoado, aquele que se sentir servido pelo servidor, vai mudar. Pensamos muitas vezes, mas eu perdoei o fulano e ele ainda continua fazendo do mesmo jeito. O que devo fazer? Temos que perdoar novamente. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Podemos pensar ainda, mas ele não vai mudar. Não adianta eu continuar perdoando. Aí temos que lembrar que ele tem muitas reencarnações pela frente. Todos nós temos ainda muitas reencarnações pela frente. Pode ser que nessa reencarnação não melhore, mas pode melhorar na próxima. Não podemos esquecer que não estamos aqui pela primeira e nem pela última vez. E ainda, lembremos-nos de que a cada dia que passamos aqui, estamos um dia mais perto da nossa próxima desencarnação. Desde o dia em que nós aqui nascemos, reencarnamos, a cada dia estamos mais próximos do novo desencarne. Lembremos novamente de Chico Xavier, que nos alerta de que o começo não podemos mudar. Já aconteceu. Nós podemos mudar daqui para frente. Então, praticar o bem, fazer o bem sem ostentar,
Ninguém precisa saber o que estamos fazendo. Não precisamos postar nas redes sociais, na televisão. Enfim, não precisamos divulgar o bem que fazemos para nos valorizarmos. Hoje em dia, vemos muitas pessoas fazendo caridade, pois fazem questão de mostrar o que estão fazendo, tirar fotos, filmar. É muito fácil na atualidade. Lugar para mostrar essas imagens não falta. Temos várias redes sociais disponíveis. Com as selfies, ficou ainda mais fácil, pois não precisa de ninguém para gerar as imagens. Na época do Natal, por exemplo, ficamos até cansados de ver tantas imagens de gente fazendo caridade. Cada presentinho entregue é motivo para dezenas de fotos e filmagens. Isso é dar esmola, é fazer a caridade material só. Isso não é ser benevolente, não é ser indulgente, não é perdoar, ou seja, não é a verdadeira caridade. Então, vamos praticar a verdadeira caridade. E isso só é possível sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando e fazendo tudo isso sem nenhuma ostentação. A verdadeira caridade só existe se praticada sem ostentação. Para encerrar nossa reflexão, vamos trazer aqui duas imagens. A primeira nos mostra um exemplo de caridade sem nenhuma ostentação. Um exemplo da verdadeira caridade. Um exemplo que devemos seguir. Está ali o nosso querido Chico Xavier. A segunda imagem nos apresenta um exemplo de como muitos fazem caridade hoje em dia. Ou melhor, como pensam que estão fazendo caridade. Como colocado na própria imagem, a caridade deve ser anônima. Se for para postar em redes sociais, é vaidade. Então, com essas duas imagens, a imagem sempre a gente guarda com mais facilidade. Vamos guardá-las conosco e lembrar sempre de seguir o exemplo da primeira imagem, o exemplo do Chico Xavier. E temos tantos outros exemplos por aí da boa caridade, da verdadeira caridade. Vamos seguir esses exemplos. Não vamos ostentar, não vamos ser vaidosos com as nossas ações. Então, sigamos o exemplo do Chico, o exemplo do Cristo. Muito obrigado a todos, que o Cristo ilumine nosso caminho.